Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje vai ser a aula 1 do curso de redação do Enem e nós vamos falar sobre texto. Redação, texto, a mesma coisa. E sabemos que no texto tem diversas competências. No Enem, praticamente, a banca corrige em 5 competências. E nós vamos ver cada uma delas, que nós vamos falar aqui no próximo slide. E depois nós vamos ter um modelo de texto no nível mediano. Nesse nível mediano, ainda tem alguns erros que às vezes vocês vão ver na tela e vão dizer, mas está errado aqui. Mas o erro é porque é do nível mediano. Aí depois nós vamos, na segunda aula, que não vai ser nesse vídeo, nós vamos falar de um texto um nível acima. Aí aqui nós padronizamos no nível mediano, na competência 1, na competência 2, na competência 3, na competência 4 e na competência 5, para ficar mais fácil de ser analisado. Mas depois nós teremos outros textos de níveis mais elevados que também vamos padronizar para para a gente ter como exemplo na hora de se elaborar um texto. Muitos falam muito de elaboração de texto, mas a gente já vai falar de maneira analítica, já vai ser analisando o texto, que vai ser um texto que já está pronto, no nível mediano, e assim por diante, depois no nível bom e depois no nível excelente. Então vamos para o outro. Assim, conforme falado anteriormente, temos as seguintes competências que são analisadas nas redações do Enem. Temos da propriedade vocabular ortográfica e sintática, do texto dissertativo argumentativo, da organização dos argumentos, dos recursos coesivos e da conclusão. O que seria essa propriedade vocabular ortográfica e sintática? A propriedade vocabular é usar um termo dentro de um certo contexto. Por exemplo, nós poderíamos usar pedagogia para mercado financeiro, proposta pedagógica para mercado, falando de mercado financeiro? Não, seria o ideal seria outro termo ligado ao setor econômico. Ou então poderia usar, por exemplo, conforme falado anteriormente, nós temos as seguintes competências do Enem: a propriedade vocabular ortográfica e sintática, do texto dissertativo argumentativo, da organização dos argumentos, dos recursos coesivos e da conclusão. Essa propriedade vocabular é usar o termo dentro de um certo contexto. Por exemplo, nós não poderíamos usar proposta pedagógica para questões do mercado financeiro, seria proposta econômica. A ortografia é a escrita escorreita. O que é a escrita escorreita? A escrita correta. E a sintática que está aqui, é a relação entre os termos. O que seria essa relação dos termos? A concordância nominal, a concordância verbal, a regência nominal, a regência verbal e por aí vai. Aí, o que seria esse do texto dissertativo argumentativo, que é a segunda competência? O texto dissertativo argumentativo é aquele que expressa ideias e opiniões na defesa de um ponto de vista, entendeu? Aí nós não poderíamos, por exemplo, fazer, se é texto dissertativo argumentativo, tem gente que faz texto injuntivo, tem gente que faz texto narrativo. Então, aí você tem que ficar atento, porque aí já seria caso de anulação da redação, ou se tiver ali se tiver um pouco de narração, mas se tiver um pouco de argumentação, ainda pode ser que seja analisado. Mas se tiver totalmente, predominantemente narrativo ou injuntivo, é caso já de anulação. Aí tem que ficar atento para que a sua redação não seja anulada e fazer um texto dissertativo argumentativo. E a terceira competência é da organização dos argumentos. O que seria essa organização dos argumentos? A organização dos argumentos é a paragrafação, é a organização das ideias dentro do parágrafo. Aqui é mais conhecido como coerência. Aí depois da coerência vem a quarta competência, que é a dos recursos coesivos. O que é os recursos coesivos? É a coesão. O que é a coesão? A coesão é o uso dos conectivos. Às vezes ele faz uma redação, joga lá as ideias no texto, mas não tem recursos coesivos. Aí o que acontece? Ele vai ter coerência, mas ele não vai ter coesão.
E a coesão é esse encadeamento que faz a entrelação do texto. E depois dos recursos coesivos, vem a quinta competência. A quinta competência é a conclusão. E a conclusão, eles vão ver a proposta, a banca vai ver a proposta de defesa da opinião, da opinião do autor da redação. Então, vamos agora para o próximo slide. Bom, aqui nós pegamos um texto da redação 2018 do Enem, cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário no controle de dados na internet. Então, para não fugir ao tema, o aluno que fosse fazer a redação, ele não poderia falar manipulação do comportamento em outras áreas, por exemplo, manipulação no comportamento da mídia, que a mídia usando para manipular o comportamento. O governo manipulando. Tinha que ser manipulação do comportamento de dados na internet. Ele até poderia fazer um paralelo, utilizar uma visão diacrônica, utilizar desde quando começou a manipulação do comportamento, por exemplo, usado o livro, os jornais impressos, que mais? O rádio, a TV, que tudo isso manipula o comportamento. E poderia utilizar isso dentro de um contexto, até chegar à internet, para poder... E seria usado como repertório sociocultural, que seria o nível máximo para ser empregado na competência 2 e também que é avaliado na competência 3. Mas nesse texto aqui, nós não utilizamos porque ele é nível mediano. Mas se ele falar, por exemplo, de manipulação do comportamento da mídia, fugir totalmente do assunto e não utilizar a internet, ele vai estar fugindo do assunto, entendeu? Fugindo da temática. Então vamos analisar aqui o texto. O texto foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí nós tivemos: sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. Infelizmente, essa realidade é produzida pela utilização de algoritmos que filtram o universo virtual dos indivíduos, o que gera sérios problemas à cidadania e à liberdade de escolha. Seja pela falta de transparência, tá? Até seja errado aqui, nós vamos avaliar na competência 1, comercial e de uso das redes, seja pela escassa educação virtual dos usuários. Convém ressaltar, a princípio, que o aprisionamento decisório dos usuários é condicionado tanto pela crescente mercantilização cibernética quanto pela falta de transparência das redes sociais. Vê-se que a utilização velada de informações e dados individuais pelas empresas e sites da internet, os quais constroem teias de preferências personalizadas, principalmente por meio de algoritmos, propicia a manipulação dos usuários. Urge, portanto, que as mídias sociais, como Facebook e Instagram, por ser de grande relevância, criem programas e alterem a política de privacidade e uso por meio de legendas e alertas coloridos em notícias e imagens. Vamos analisar de acordo com a primeira competência, que é da propriedade vocabular, ortográfica e sintática. O texto tem alguns erros, ficou no nível mediano, por quê? Primeiro, nós temos o erro aqui de problemas, ele colocou problemas com R. Temos o erro da palavra indivíduos, que ele não acentuou. Temos o erro do ponto, que ele botou a cidadania e a liberdade de escolha. Aí devia ter uma vírgula e não um ponto, seja pela falta de transparência comercial e de uso das redes. Aí temos o erro do seja, que é seja. Temos o novo erro do seja. Aí tem o erro do convém, que era convém ressaltar a princípio que o aprisionamento faltou o acento. Temos o erro aqui de ver-se, que ele não botou no maiúsculo no início de frase. Temos o erro de constrói, que era constroem. Ver que a utilização
gerada de informações e dados individuais pelas empresas e sites da internet, os quais constroem. O que constroem? Constroem teias de preferências personalizadas. Ele errou aqui, constrói, né? Então, e nós vemos aí que há uma quantidade significativa de erros. Não, por que ele não é abaixo do mediano? Porque existe uma sintaxe, uma certa sintaxe lógica, leitura fácil, até bem feita, mas que tem uns erros, alguns erros, que não quer dizer que vai abaixar essa nota, entendeu? Para um aluno do nível médio, já é esse seja é até esperado, mas o ideal é que ele já sabe escrever seja, se ele quiser seja, sabe escrever problema, mas às vezes há uma troca disso aí. Indivíduo sem acento, mas possui uma certa sintaxe, mas não uma sintaxe muito requintada, uma sintaxe muito elevada, por isso que ele fica no nível mediano. Aí na competência 2 da estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele também fica no mediano. Por que fica no mediano? Ele, apesar de possuir introdução, possui desenvolvimento e possui conclusão, mas você vê que ele não desenvolveu os parágrafos, botou parágrafos pequenos, curtos, sem muito conteúdo. E também não há repertórios, nem indício de repertório sociocultural, que é o caso que eu falei, se ele fizesse um paralelo fizesse um paralelo ali, utilizando, por exemplo, que é a manipulação também da mídia, a manipulação de jornais, a manipulação do rádio, até chegar à internet, entendeu? Ele não usou nem de maneira superficial, por isso que é nível 3. E já a organização dos argumentos, ele colocou aqui também, também é nível 3, porque ele jogou os parágrafos e não está muito desenvolvido também. Isso implica na organização e implica na estrutura. No 4, que é o do uso dos conectivos, ele também é nível 3. Por que é nível 3? Quais os conectivos que nós temos aqui? Nós temos, infelizmente é um conectivo. Temos o que é outro conectivo. Aí temos seja usado de maneira errada, que é uma coisa que já pesa um pouco na nota, né? Do uso conectivo, já está usando errado. E além do ponto aqui antes do seja. Aí temos, o que mais como conectivo que nós temos aqui? Principalmente, que ele não usou a vírgula, que depois principal para isolar. Ou melhor, aqui nem precisaria, né? Ele pode usar, é facultativo. Aí aqui tem os quais, também é um conectivo, e tem portanto. São poucos conectivos, entendeu? Mas que não eleva, além dos erros, não eleva para um padrão acima do mediano. Se ele usasse mais conectivos e estivesse mais correto, por exemplo, faltou também o uso do conectivo aqui no segundo parágrafo. Se ele usasse, daria uma melhor visão para o texto, daria uma melhor, como eu posso dizer, o texto ficaria melhor quanto ao uso dos conectivos, não é isso? Então vamos para o próximo slide. E agora nós temos aqui a proposta conclusiva, a solução para o controle de dados na internet. É que ele deu uma solução aqui, ó. Use, portanto, que as mídias sociais, como Facebook e Instagram, por ser de grande relevância, crie propagandas e altere a política de privacidade de uso por meio de legendas e alertas coloridos em notícias e imagens. Ela também foi uma proposta mediana. Por que foi uma proposta mediana? Porque ele citou aqui, só tem uma proposta, né, primeiramente, e ele citou aqui somente o agente, o Facebook e o Instagram. A ação, nós temos o agente, como eu falei, a ação cria propaganda e altera a política de privacidade de uso, e nós temos o meio, por meio de legendas e alertas coloridos em notícias e imagens. Ele não citou aqui o modo que se daria isso, e não citou a finalidade, que seria requisito para uma proposta
de nível excelente. Seria cumprir todos os requisitos, bem como detalhar mais a solução para a problemática da redação. É isso? É, aí, por isso que ela ficou no nível mediano. É, por falta de detalhes e por citar apenas 3 situações das 5 que se tem numa conclusão. No próximo slide, nós vamos, ou melhor, na próxima aula, da aula 2, nós vamos ver um texto de nível mais elevado, um texto com padrão bom, que é uma redação ali acima de 7, 7, 8. Aí nós vamos fazer a aula 2 com essa proposta, né, com uma redação por meio de análise, que nem nós estamos vendo aqui. Porque muitas aulas aí a gente vê que eles preparam a redação, mas eles não analisam desse jeito. Nós estamos pegando a redação pronta e analisando, que aí o aluno vendo a redação por meio de análise, ele vai conseguir desenvolver melhor um texto quando for prestar um concurso público, quando for prestar um Enem da vida, quando for prestar um PAS, um vestibular. Entendeu? Então, a aula de hoje é isso. Aí no próximo slide, nós vamos ver. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou oferecendo para que vocês que tiverem interesse em contratar aulas particulares possam estar contratando. Como eu estava dizendo, quem quiser contratar, eu ofereço aula particulares, R$ 25,00 a hora a aula. Se for no DF, pode ser na casa da pessoa ou pela internet. Pode ser, se ele quiser, por exemplo, que corrige redação, uma pré-redação, ele pode enviar pelo e-mail. Eu vou e faço a correção comentada, R$ 6 comentada. E se ele quiser só a nota, R$ 3. Aqui eu ofereço pós-redação de redação, concurso, Enem, PAS e vestibulares. Preço simbólico, R$ 3. O que seria esse pós-prova? Pós-prova é quando você já fez a prova da redação. Aí você envia-me pelo e-mail a sua redação que você fez. Eu vou e faço a correção da provável nota ali. É claro que tem discrepância, varia de um corretor para outro. Para corrigir a nota do Enem, por exemplo, passa por 2 corretores. Se der uma discrepância grande, vai para um terceiro. Mas dá ali para saber mais ou menos a provável nota. E de concurso não é muito diferente, apesar de seguir um outro cálculo lá, mas a diferença é mínima, muito mínima. É um padrão realmente de redação, entendeu? Aí eu ofereço também correção de redação pré-prova, como eu falei. Se você pode enviar a sua redação, se quiser que eu comento, aí envia pelo e-mail que eu comento a R$ 6 comentada. Se quiser só a nota, R$ 3. Aí eu vou deixar aqui no próximo e-mail, vai ter. Eu vou deixar aqui no próximo e-mail, no próximo slide, como eu falei, no próximo slide vai ter o contato, que é isso aqui, ó, o e-mail eltondesouza@gmail.com, o site www.pós-redação-processos-seletivos.recantosdaletra.com.br e o telefone 61-983-828754. Repetindo, o e-mail eltondesouza@gmail.com, eltondesouza@gmail.com, site www.pós-redação sem o tio, sem o cedilha, processos com S no final, seletivos.recantodasletras.com.br e o telefone 983-828754. 61-983-828754. Se for no DF, a aula pode ser na casa da pessoa ou na minha casa, ou algum canto, algum shopping, poderia ir no shopping também, como o aluno preferir. Ou via internet, se ele quiser aula em PDF, aula em
Da maneira que eu estou fazendo aqui, aula de via o YouTube, aí eu posso gravar uma aula e enviar para o aluno do curso que ele está querendo. Então é só isso. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado e possam curtir aí e sugerir também alguma coisa para que estejam melhorando essa aula. Aí no próximo a gente vai ter a aula sobre um texto de nível bom em todas as competências. Vai ser a aula de nível 2.